Galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui nas atividades adicionais da página 39, as atividades de 1 até 12, vamos retomá-las. E por que eu estou fazendo isso? Porque a aula 17 era de estações do ano, mas vocês acabaram já respondendo. Isso, então já vimos da aula 15 até a aula 17. Agora dar uma ênfase nas adicionais que eu não havia cobrado ainda. Por exemplo, essa questão 3 da FUVEST, uma regra prática para orientação no hemisfério sul, seguindo aqui a projeção que a constelação Cruzeiro do Sul faz no céu. Tem a posição 1, a posição 2 e tem esse ângulo de 60 graus aqui. O que acontece com o céu no hemisfério sul? Ele vai percorrer aqui o sentido horário. A gente sabe que é a Terra que está girando no sentido contrário, mas aqui o céu vai, vai ter essa configuração. Então a constelação é vista aqui, algumas horas depois ela vai ser vista aqui. Mas quantas horas depois? A coisa mais simples do mundo, ó, de fazer. Você vai pensar, em 24 horas, a Terra gira os 360 graus. E para quem está aqui na Terra, o céu parece girar 360 graus. Agora, e se foram apenas 60 graus? Aqui você vai ter um X. Aí, resolvendo essa regra de 3, você chega na resposta correta. Lembre-se, esse giro do céu aparente é no sentido horário, então é no hemisfério sul. E com relação a Pedrinho falando que a Terra deu 3.000 voltas ao redor do Sol, como que você sabe qual que é a idade do Pedrinho? Divide por 365 voltas, que é o quanto a Terra gira ao redor do próprio eixo durante o ano. Quando o ano será bissexto, lembra que não é só ser divisível por 4? Se for ano final de século, precisa ser divisível por 400 também. Então, colocar a questão 4, verdadeiro ou falso, também falando da rotação e da translação da Terra. A 5 e a 6, falando de inverno e verão. Quando a gente falava na sombra da vareta, essa sombra da vareta fincada no solo, olha o que acontece em Porto Alegre, olha o que acontece em Recife e em Macapá. Porto Alegre e Macapá estão no hemisfério sul, a sombra é para o mesmo lado. Por Porto Alegre ser de uma latitude mais distante do Equador, a sombra fica maior. Desculpa, eu falei Porto Alegre e Macapá. Macapá já está onde? Já está no hemisfério norte, ó. Vamos olhar pelo mapa. Macapá está no hemisfério norte. Então isso daqui não pode ser da mesma estação. Fala que no mesmo instante ao meio-dia. Levando-se em conta a localização dessas três cidades, podemos afirmar que os comprimentos das sombras serão tanto maiores quanto maior for o afastamento da cidade em relação ao quê? O que é ter grande latitude? É estar mais distante da linha do Equador. Então aqui, se a gente olha Porto Alegre e Recife, elas estão onde? Elas não têm o mesmo fuso horário. Daí a diferença então
para o lado em que cada sombra aponta. Bom, isso daqui vai ser para a questão 6, essa última explicação. Para a questão 7. Lembra quando que o Sol nasce exatamente no leste? Nos equinócios. Quando que ele se põe exatamente no oeste? Nos dias de equinócio também. Então, entre um equinócio e o próximo, tem 6 meses aí de intervalo. Porque, ó, equinócio de primavera, equinócio de outono. O que significa solstício? Faça uma relação com o significado do seu significado com o movimento aparente do Sol. Eu vou fazer um desenho que não está na apostila aqui para essa questão 8. Então atenção, a Terra não é plana, mas vamos considerar aqui uma pequena extensão próximo a essa localidade. O que acontece? Você tem o Sol fazendo esse movimento aparente acima do horizonte. Tem hora que ele vai fazer esse movimento aqui. Tem hora que ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Então, quando que ele fica mais tempo acima da linha do horizonte? Tem a ver com isso, então. Se aqui for um equinócio, essa do meio, essa aqui seria inverno. Essa trajetória seria para o inverno e essa daqui para o verão. Porque aqui ele fica mais tempo acima do solo, acima então do horizonte. Porque no nosso Natal é tão quente e no cinema o Natal é mostrado com muita neve, hein? Será que coincide o hemisfério? Pensa um pouco a respeito. A maioria dos filmes que a gente assiste vem de qual país? Assim, para o brasileiro comum, porque pode ser que você na sua casa assista mais filme brasileiro, mas não é o mais comum no nosso país. Se a gente for, pode ir atrás de estatísticas, né? Eu não vou tê-las aqui, mas os cinemas exibem mais filmes dos Estados Unidos. E o 11? Qual é a estação do ano com a noite mais longa do ano? Com a noite mais longa significa poucas horas com sol, também tá fácil, hein? E a 12? Qual era a importância da observação do movimento aparente do Sol para os povos antigos? Isso daqui tem aplicação para agricultura. Com a leitura do texto você consegue responder, tá bom? Do texto, então, da apostila. A elaboração de calendários, as repetições. Não era só temporada para saber quando plantar, quando colher, não. Algumas doenças também são sazonais, então é importante você. E festas religiosas também. Tudo isso daí tem importância e observar o céu, observar o sol, garante aí uma contagem para o tempo. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, aí vocês podem perguntar no chat. Um abração.